Já aconteceu com várias pessoas próximas, com a minha irmã, com os meus amigos, de terem seus carros com vidro quebrados, assaltados, coisas que a gente pensa que não acontece nos Estados Unidos, né? Eu, em um ano, ganhei 20 quilos. Eu não me reconhecia, não tinha roupa, nenhuma roupa que eu trouxe do Brasil cabia em mim. Entrei com o carro, daqui a pouco eu só sinto o carro assim, ó. Meu Deus. E eu sozinha, e eu falei, meu Deus do céu. O que é o sonho americano pra você? Fala pessoal desse canal maravilhoso que eu sei que você adora. Estamos aqui mais uma vez e mais especificamente pela segunda vez para trazer pessoas para esse quadro maravilhoso que eu amo fazer. E hoje nós estamos aqui com nada mais, nada menos que Gisela Pazuello. Quem é essa pessoa, a dona de um canal no YouTube chamado Tu Jura. E temos aqui Paulo Vitor, a.k.a. PV, que também faz parte desse canal, que a gente vem assistindo muito recentemente, desde que a gente descobriu que eles estão aqui na mesma cidade que a gente, com o mesmo processo EB3, mas a gente não está aqui para falar de EB3, aqui hoje é para destrinchar, trazer os Estados Unidos ao ponto de vista de Gisela. Mas enfim, a gente está aqui nesse vídeo para poder trazer os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país muito grande, tem muitos brasileiros aqui, mas cada um tem a sua experiência. E esse quadro aqui traz pessoas de outros países, pessoas do Brasil, com experiências diferentes para contar um pouquinho sobre essas experiências. Gisela, diga. Quem é você? Conte pra gente. Da onde você é? Da onde você é? Ok. Bom, eu me chamo Gisela Pazuello, eu tenho 28 anos, sou de Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, eu vou falar porque nem todo mundo sabe. Sou do norte, né? Sou nortista, vim parar aqui nos Estados Unidos em 2018. Vim para passar 6 meses, porque era um sonho fazer intercâmbio, sempre sonhei em fazer intercâmbio na minha vida. Acabou que nunca mais voltei. Aqui estou eu até hoje, 5 anos depois. Estudei engenharia química. Enfim, acho que é isso. Acho que essa sou eu. Um extenso background. Mas Nossa, grande isso. me fala aqui, o que esses Estados Unidos têm que todo mundo que vem, a maioria fica? Se apaixonou, né? Se acha. Vamos lá. Vamos começar. Bom, sabe aquela coisa, sabe aqueles sentimentos que a gente tem na vida do tipo, saber que um dia sempre alguma coisa na sua vida vai acontecer, ou, sei lá, alguns feelings que a gente tem? Eu sempre soube que eu queria morar fora. Eu não sabia exatamente pra onde, quando, o que eu ia fazer, que lugar que eu ia ir. Inclusive, eu já odiei os Estados Unidos loucamente, assim. Na minha época de adolescente, revoltada, que eu ficava, que a culpa do mundo tá errada é os Estados Unidos. Não gostava de inglês, me arrependo mortalmente, porque eu não gostava de estudar inglês, porque eu tinha raiva, e isso me atrasou horrores, né? Porque eu poderia ter facilitado muitas coisas na minha vida. E os Estados Unidos nunca foi o meu alvo. Eu sonhava muito em morar na Austrália, queria ir pra Austrália. Planejei de morar na Itália um tempo, cheguei a estudar italiano para fazer uma prova para ir para o Ciências Sem Fronteiras. Ou seja, eu sempre quis morar fora, mas não sabia exatamente nem para onde, como, quando isso ia acontecer. Até que chegou um momento da minha vida em que eu tinha acabado de me formar na faculdade, eu já estava há muito tempo no relacionamento, as coisas iam começar, sabe, se estruturar, ter uma vida. Recebi uma proposta de emprego no estágio do que eu trabalhava na BIC, e aí eles me ofereceram para me tornar responsável técnica, né, de engenheira, enfim, para assinar por eles. E eu falei assim, bom, eu não fui até agora pro meu intercâmbio para aquilo que eu sempre sonhei, que eu sempre quis fazer, que é ter essa experiência fora. Eu acho que essa é a hora, porque quanto mais eu criar raízes no país, mais difícil vai ser. Não que seja impossível, né? Você que já tem raiz, já tem família, já não sei o quê, e largar tudo e vir tentar uma vida. Mas é mais difícil, né? São muito mais coisas para você colocar no peso, na balança. Enfim, eu falei, bom, acho que essa é a hora. Esse é o momento, eu tenho que ir. Então, vambora. Aí começa pra onde eu vou, né? Eu queria morar fora, mas pra onde eu vou? Minha mãe, ela já tinha tido uma experiência nos Estados Unidos quando mais nova, ela já tinha feito intercâmbio, quando com 15 anos, tinha morado na Flórida, depois ela veio mais tarde, morou no Texas durante um tempo, então ela falou pra mim assim, minha filha, vai pros Estados Unidos, você vai gostar. Eu nunca tinha vindo. Nunca visitei a Flórida, que é muito comum entre os brasileiros, né, a Disney. Nem tinha tirado o visto de turista, nunca tive visto de turista na vida. E aí ela falou, não, você vai gostar dos Estados Unidos. Comecei a pesquisar então os Estados Unidos, né, pensei em ir pra Flórida, Fort Lauderdale, era o meu plano. Só que aí minha mãe me falou assim, vai pra San Diego, você vai gostar, San Diego é sua cara.
Eu falei, bom, San Diego, nunca ouvi falar de San Diego, vou pesquisar, né? Fui pesquisar sobre San Diego. Comecei a pesquisar, fui gostando muito. Mas entre San Diego e uma outra cidade da Califórnia tinha Santa Bárbara, que eu queria muito ir pra Santa Bárbara também, porque é de toda a história, enfim. Só que é muito menor, é uma cidade muito menor do que San Diego, e a minha mãe falava, não, vai pra San Diego. Comecei a pesquisar e tal, enfim, bati o martelo, decidi, vou para San Diego. Fiz tudo, entrei em contato com a agência, apliquei pro visto de estudante, porque eu queria passar 6 meses, né, pra se passar 6 meses estudando tem que ser com visto de estudante. Enfim, e aí acabei vindo pra cá. Só que eu estava infeliz com a minha vida em Manaus, eu não estava feliz com o que eu estava vivendo lá, não queria continuar naquela vida, não me sentia pertencente, sei lá, não tava legal. E aí vim pra cá, um outro mundo completamente diferente da minha realidade. Deixa eu explicar um pouquinho pra vocês. Lá em Manaus é como se fosse uma ilha, sabe? Tem um rio que cruza, então de lá você não faz nada de carro. Pra você sair de lá é no mínimo uns 500, 600, 700 reais pra cima pra qualquer passagem. 4 horas de avião pra chegar a São Paulo, Rio, tudo longe, sabe? E aí eu cheguei num lugar onde eu conseguia pegar um carro e ir pra Los Angeles, ir pra vários lugares diferentes, ir pra Las Vegas, o mundo parecia, sabe, tá tudo tão perto, tão conectado, coisa que não era uma realidade pra mim. E aí eu fiquei, meu Deus, que legal que é isso aqui, sabe? Eu não quero voltar, não tô feliz lá, não quero voltar pra aquela realidade, não fiz engenharia química porque tinha que fazer alguma coisa. E aí eu falei, vou ficar, vamos ver o que vai dar, né? Comecei, fiquei. E hoje estamos aí, no processo do B3, com uma luz no fim do túnel, né? Quase chegando no nosso verdinho, nosso green card. E é isso. Quando você chegou aqui nos Estados Unidos, pela primeira vez, que você teve a oportunidade de estar em contato com culturas diferentes, porque aqui nos Estados Unidos, além dos americanos, é um ponto de interesse para muitos vir para cá, principalmente para estudar inglês ou até mesmo para ir para os colleges, que aqui existem muitos renomados, vamos assim dizer. Quando você chegou aqui, teve esse contato com pessoas de outros países, com culturas diferentes, o que mudou em relação à Gisela do Brasil, que conhecia Manaus, aquela região, com a Gisela que chegou aqui e começou a desvendar, a desfrutar tudo isso que os Estados Unidos proporciona para todo mundo que chega aqui pela primeira vez? Eu sou uma outra pessoa, tá? Se você perguntar pro Paulo Vitor, então ele vai dizer, eu sou uma Gisela anterior aos Estados Unidos e uma Gisela posterior aos Estados Unidos, né? Aqui é muito diferente de tudo que eu já tinha vivido, de toda a minha realidade. Apesar de já conhecer bastante parte do Brasil por ter viajado, é diferente em todos os sentidos. Assim, abriu um mundo pra mim, sabe? A minha cabeça explodiu, ter contato com várias pessoas, principalmente na escola de inglês, né? Não tenho contato só com um americano. Inclusive, eu vim ter mais contatos com americanos aqui, agora, em South Carolina, porque lá na Califórnia eu acabava tendo contato mais com pessoas de outros lugares do mundo. Então isso é muito legal. Conversei, sabe, tipo, fiz colegas da Tailândia, fiz colegas da Rússia, fiz colegas de vários lugares do mundo, sabe? Pessoas, cara, que eu nunca veria em Manaus, sabe? Não é algo comum, porque eles não estão ali vivendo com a gente. Eles vão pra lá e vão pro meio do mato, não estão interagindo, sabe? Aqui você acaba tendo contato com pessoas de todos os lugares do mundo, não só com os americanos. Inclusive, você tem acesso à cultura dessas pessoas também, sabe? De várias formas, seja por comida, seja por comunidades que você vai em regiões específicas que moram pessoas de tais países naquela região. É muito doido, é muito diferente, isso é muito legal. Uma mistura de culturas. Esse país é uma mistura de culturas, né? Você vai trazendo um pouquinho, um pedacinho de cada um que você conhece para sua realidade. Exato. E vai formando uma coisa na cabeça da gente. Só quem vive, só quem presencia isso consegue descrever. E falando em trazer um pedacinho da cultura de todo mundo que você conhece, aqui você conheceu esse cara que tá aqui atrás das câmeras, né? Que foi o PV. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Foi antes dos Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos? Como é que aconteceu isso daí? Conta pra gente. Eita, Paulo Vitor. Conheci o PV aqui. No segundo dia que estava nos Estados Unidos, a gente virou amigo. Porque, assim, eu vim pra cá querendo não conhecer ninguém. Era algo que eu queria, era não conhecer uma viva alma. Por quê? Vou explicar.
Porque eu era uma pessoa muito fechada. Cheia de neuras, cheia de coisa na cabeça, nada podia e não sei o quê. Eu era muito fechada, muito tímida, muito envergonhada, morria de medo de falar, morria de medo de ser eu, não sabia quem eu era, vivia perdida. Então, o intercâmbio pra mim foi uma busca por mim mesma muito mais do que apenas vou viajar, sabe? Eu queria isso, eu queria descobrir quem que eu era sozinha numa situação em que não teria ninguém pra me saber quem eu sou e como que eu ia me virar. Sabe? Eu queria saber como é que eu ia lidar com aquilo. Quem que era eu? Exato, era basicamente isso que eu queria, sabe? É perigoso, tá? É bom você conhecer alguém quando você vai pra algum lugar, porque se você precisar de ajuda, é bom você ter alguém. Mas eu queria, tá? Faço o que eu... Loucuras. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço, tá? Enfim, vim, sem conhecer ninguém. Só que esse era o meu plano, mas alguém me achou primeiro. Que foi uma colega, uma amiga nossa, que ia morar na mesma casa que eu, porque eu vim pela agência, né? Então eu ia ficar numa casa, numa república. E ela, um dia antes de eu embarcar, me mandou uma mensagem falando assim: é você que vai morar na Califórnia, na república tal? Ela me achou, porque ela entrou em contato com a agência e descobriu que eu ia morar lá também. Então eu já tinha essa pessoa específica que eu saberia que ia chegar. E de certa forma, até no final foi bom, porque eu passei uma semana sem começar a estudar ainda. O meu curso de inglês ia começar uma semana depois que eu cheguei. E nesse meio tempo eu não conhecia ninguém. Então eu fiquei perdida ali no meio de San Diego, sem saber o que fazer. E ela chegou no dia seguinte, na real, no mesmo dia que eu, um pouco mais tarde. E ela era muito expansiva, cheia de amigos e tal. Ela já fazia parte de um grupo de pessoas que estariam nos Estados Unidos em 2018. E ela era amiga do PV, por causa desse grupo de WhatsApp. E aí eles combinaram de marcar pra dar rolê com todo mundo, pra levar ela pra conhecer a galera, enfim, do grupo. E ela me levou junto, né, que eu tava ali de agregada, vambora. E assim, conheci o PV no dia seguinte, a gente virou muito amigo. E aí depois, né, depois da amizade o negócio desenrola. desenrola, até que chegou no ponto que a gente foi morar junto, mas a gente não morava junto ainda como um casal. Essa parte é muito engraçada no nosso relacionamento, porque naquela época a gente queria morar junto pra economizar, porque financeiramente falando fazia sentido, né? Mas também tinha uma amiga nossa e um amigo nosso que queriam morar com a gente, só que eles não eram um casal, então eles não poderiam ter um quarto só pra eles, sabe? E aí, no caso, morava eu e ela num quarto, a gente dividia o apartamento, e ele e o amigo no outro, eram roommates, né? Uhum. Só que a gente também tinha uma relação. Então era muito engraçado, porque a gente morava junto, mas não morava junto, sabe? Tipo, como um casal. Mas isso foi legal pro nosso relacionamento, porque em coisa de 6 meses a gente já foi morar junto, então é muito rápido, seria muito acelerado o negócio. Então a gente teve esse tempo também pra amadurecer, e depois a gente acabou realmente juntando o quarto, né? Nem casa, mas juntando o quarto mesmo e... Enfim, cá estamos nós até hoje. Quando a gente muda, sai do nosso país, né, existe um tempo de adaptação, até porque a gente está indo para um lugar, nem sempre é a mesma cultura que a nossa. Sim. Teve alguma coisa que você presenciou em relação à adaptação aqui que foi muito difícil nesse período? Eu não sei bem, porque quando eu cheguei, como eu falei pra vocês, eu vim muito na busca por mim mesma. E eu não tava muito ligada nas coisas ao meu redor. Eu tava muito interessada em viver tudo, sabe? Em viver as coisas e tal. Então eu não tava muito ligada nessas coisas de diferenças culturais. Eu queria realmente experimentar, viver, conhecer, enfim. Eu não sei bem dizer se eu tive dificuldade de adaptação ou não. Mas teve uma coisa que aconteceu comigo logo no meu primeiro ano, que foi, definitivamente tem a ver com essa questão de ser adaptação. Eu, em um ano, ganhei 20 quilos. Nossa! Isso acontece com muitos de nós brasileiros. É muito comum isso acontecer, porque além da comida ser diferente, o que a gente come, o que a gente se alimenta, enfim, tem também a questão de é tudo novo. Eu cheguei, né, como eu falei pra vocês, eu queria conhecer pessoas, queria conhecer gente, então estava sempre saindo, não tinha rotina. Era todo dia gente chegando, morava com 7 pessoas dentro de uma casa, então era sempre movimentação, não dava pra cozinhar. E aí, o que aconteceu? Fui ganhando peso, e na verdade foram 8 meses, pra ser mais exata. Engordei 8 meses, em 8 meses engordei 20 quilos. Então foi muito rápido. Foi quase como se eu tivesse engravidado, né? Só faltou parir. Mas, então assim, eu tive essa discrepância muito rápida. Não deu tempo pra eu assimilar esse ganho de peso. Então na minha cabeça foi tipo, dormi, acordei com aquele peso extra e eu não me reconhecia. Não tinha roupa, nenhuma roupa que eu trouxe do Brasil cabia em mim. E eu ficava, o que eu vou usar? E assim, uma das coisas... isso é muito legal. Sabe que é uma visão que eu tinha dos Estados Unidos, no Brasil? Que tudo era muito barato. Que eu ia chegar aqui, uma blusinha era $2.
Porque todo mundo falava, nossa, os Estados Unidos é muito barato, muito barato, muito barato, muito barato. E aí eu ficava, nossa, eu vou chegar lá e vou fazer festa. E aí cheguei aqui e eu fiquei, nossa, mas, cara, $30, $20, será que vale a pena? E eu ficava com dó de gastar, porque eu comecei a dar valor pro dinheiro. E eu ficava assim, será que... sabe, não era tão barato quanto eu imaginei que seria. E tem isso também. Enfim, engordei muito, tive esse processo de adaptação com a comida daqui, de criar uma rotina, foi muito difícil no início. Precisei criar essa rotina, precisei impor limites com essas coisas do tipo, pessoas chegando o tempo todo e coisas pra fazer, e não sei o que, pra eu poder regularizar minha vida. Enfim, me reconhecer novamente em mim mesma, porque foi muito rápido, como eu falei, acordei, na minha cabeça dormi e acordei daquele jeito, não tava me reconhecendo, nada cabia. Enfim. Então, se eu poderia dar uma dica para uma pessoa que está vindo agora, primeira coisa, se você puder, já crie uma rotina, o mais rápido possível. E tente cozinhar, não se deslumbre com a comida barata, com as coisas ao redor, a comida daqui, enfim, porque é muito rápido para você ganhar muito peso e você não conseguir se encontrar mais naquilo, entendeu? Porque mexe muito com a sua autoestima. É muito atrativo. Muito né? atrativo. Você vai no supermercado, você vê só coisas maravilhosas, mas ao mesmo tempo que são maravilhosas, se você for olhar, são coisas que não vão te fazer bem. É muito difícil. E fácil acesso, infelizmente, pega todos nós brasileiros que estamos lá no Brasil lutando, na maioria das vezes, para comprar aquele sorvetinho no final de semana. E aqui você vai ali e compra aquele maravilhoso por um preço bem camarada. Mas sem falar também na questão dos produtos em si, né? Muito mais conservantes, sódio e coisas do tipo. Tanto é que uma vez, nesse meio tempo que eu estava aqui nos Estados Unidos, eu fui pro Brasil, passei um mês, e mesmo não me privando de coisas, de sair com os meus amigos e comer alguma coisa do tipo, em um mês eu ainda consegui emagrecer no Brasil, porque a comida é diferente. Porque eu comia, os industrializados, tudo isso é diferente, sabe? Então, em um mês, mesmo não me privando, ainda assim emagreci, ao invés de engordar lá. Legal, você falou que você morou na Califórnia, você chegou na Califórnia, se estabeleceu lá. Conta pra gente como que é a vida na Califórnia, porque a gente tem experiência dos Estados Unidos vivendo em Massachusetts, em Boston, o que é totalmente diferente, porque cada estado tem a sua peculiaridade. E a vida na Califórnia, eu acredito que seja muito diferente da vida em Massachusetts. É igual a música do Logos Sul, eu vou pra Califórnia. E daí de cinema. Não é de cinema? Aquela de cinema, é sobre Londres, né? É verdade. Mas tem cinema na música também, eu acho. Tem. Enfim, gente, eu não sei, eu nunca fui pra Boston, então eu não sei como é que é em Boston, né? Mas lá na Califórnia, de início era um sonho, sabe? Eu via aquelas coisas, tudo é lindo, você olha as coisas, você olha aquele mar, você olha aquelas palmeiras, aquele céu azul, é deslumbrante, sabe? Aquele surfista saindo com o cabelo na praia, assim. Meu surfista aí. Deixei ele lá no beira da praia. Brincadeira. Tava perdido lá. Enfim, tem muitas belezas naturais. E assim, uma das coisas que eu mais gostava da Califórnia era isso. Era ter acesso muito fácil a esse tipo de coisa. Perto da minha casa tinha um lugar que eu gostava muito de correr, de manhã correr, sabe, na beira da praia, assim. E o clima, querendo ou não, muito bom. Até no inverno, assim, a gente não tem tantos dias nublados. Até tem uma época do ano que é ali o May Gray, que é tipo, maio inteiro é nublado. Mas tirando isso, o resto do ano tem muito sol, então eu gosto do sol. É uma coisa que me faz bem. Então eu gostava muito disso lá. Gostava de ter acesso, como eu falei, à natureza. Lá tem um balanço muito equilibrado entre cidade e natureza. Então, ao mesmo tempo que você tem o movimento da cidade grande, você tem acesso muito fácil a hikes, né? Trilhas, cachoeiras, parques nacionais. Lá tem um lugar assim que eu sou apaixonada, não vejo a hora de voltar aqui, é Lake Tahoe, que eu até comentei no outro vídeo, mas é porque é maravilhoso. Eu adoro essas coisas que a Califórnia nos proporciona. Só que assim, de uns tempos pra cá, a Califórnia ela não é mais a mesma. De 2018 pra 2023, agora quando que a gente saiu, as coisas mudaram bastante lá. Inflacionou absurdamente. Então você vai no mercado, você gasta $100 e você não compra quase nada. Tá absurdo. A gente sempre criou um esquema de uma planilha financeira, sabe? Sempre tentou se colocar ali fazendo $100 de comida na semana. No início a gente conseguia, por pessoa, tá? No início a gente comprava no mercado, ainda saía pra comer e ficava dentro dos $100. Hoje em dia, cara, não dá mais, 150, sim, só comendo em casa.
tem que ser 200 pra cima por pessoa. Então, assim, o negócio extrapolou. A gente não tinha uma qualidade de vida muito boa, a gente morava num apartamento antigo, que, por exemplo, a estrutura do apartamento era antiga, às vezes saíam umas mini baratinhas, assim, de fiação, sabe? Porque era velho. Não tinha lavanderia dentro de casa, não tinha ar-condicionado central. Inclusive, isso é uma das coisas, não é mentira, porque não é mentira, né? Talvez a pessoa realmente não saiba, mas uma das coisas que é muito propagada é que aqui nos Estados Unidos toda casa tem ar-condicionado central, né? E na Califórnia não. Não. Na Califórnia os mais novos têm, mas os mais antigos você ainda encontra muito apartamento que não tem ar-condicionado central. Então a gente torrava no verão. Era um calor absurdo no verão, assim. É muito quente mesmo. E é muito seco, né? O que também é bom você do lado, pelo menos você não transpira, mas é muito quente. Enfim, então assim, com o tempo a gente foi cansando, porque a gente não conseguia, a gente queria mudar, por exemplo, de apartamento, mas como estava muito mais caro, não tinha como pagar, não tinha como sair de lá. Então eu me sentia presa ali, sabe? Eu ficava, o que eu vou fazer agora? Tá muito caro aqui, não tem como fazer um upgrade, né? E sem contar também na falta de segurança, né? De uns tempos pra cá, a Califórnia, ela tem liberado o assalto, digamos assim, né? Não tô falando de uma forma bem genérica, não é isso, exatamente isso que eu tô falando, tá, galera? Mas se a pessoa rouba menos de $950, tá tudo bem, nada acontece com ela. Então a gente já presenciou pessoas entrando no mercado e saindo pela porta da frente sem pagar. Já aconteceu com várias pessoas próximas, com a minha irmã, com os meus amigos, de terem seus carros com vidro quebrados, assaltados. Coisas que a gente pensa que não acontece nos Estados Unidos, né? Que a gente vê os Estados Unidos seguro e não sei o quê, mas lá a gente já não tava mais sentindo isso. Inclusive na frente de casa, o PV uma vez filmou, de madrugada, um cara quebrando o vidro de um carro e entrando dentro do carro, tentando roubar o carro, fazer uma ligação direta, né? Na frente de casa. Então, assim, foram pequenas várias coisas que foram acontecendo que foram acabando com aquele sonho americano que a gente tinha de início, né? Que era todo aquele lugar maravilhoso e tal. E ao longo desses 5 anos eu fui perdendo esse brilho. Então, por isso também eu queria muito conhecer um outro Estados Unidos que agora a gente tá conhecendo, né? Não é também aquilo tudo que eu brilhava os olhos, tem as partes negativas também. Mas aqui eu sinto que é mais seguro em relação à Califórnia, pelo menos. Sinto falta das belezas naturais que aquele lugar tinha, mas é isso, né? Diferente, são Estados Unidos diferentes, são lugares diferentes, são pessoas diferentes, enfim. E olha que interessante, e essa é a beleza desse quadro aqui. Ela disse que aqui em South Carolina ela se sente mais segura do que na Califórnia, o que na nossa realidade é totalmente ao contrário. A gente se sente mais inseguro, inclusive a gente já falou isso algumas vezes no nosso canal, a gente se sente mais inseguro em South Carolina do que em Boston. Então, assim, por mais que os Estados Unidos tenham diversos estados e que, de forma generalizada, todo mundo enxerga tudo isso como uma única coisa, existem várias diferenças dependente do lugar onde você está. Porque cada região é quase um mini país, né? Mini país. Cada um tem suas regras, tem suas leis e vai variando. Nossa, na Califórnia, assim, tava triste de ver, sabe? Tinha lugares que você ia e era uma Cracolândia. Aqui nos Estados Unidos, sabe? Coisa que a gente, às vezes, não imagina quando no Brasil. Porque a gente cria muito uns Estados Unidos perfeito, né? Hollywood, né? Exato. E principalmente Hollywood, que você vai pra Los Angeles e você vai achando que é o quê? É Hollywood, né? E aí você chega lá, muita gente na rua, você vê de tudo. Você vê de tudo, gente se drogando no meio da rua, de tudo, gente. É triste. É triste. É muito triste o que tem acontecido com a Califórnia. Isso é muito legal de você relatar, porque a maioria das pessoas acham que os Estados Unidos é tudo flores, né? Mas não, tem um lado obscuro que a maioria das pessoas não mostram, não falam. Então isso é muito legal, tá trazendo essas questões para as pessoas abrirem os olhos para realmente o que elas querem. Ao chegar aqui e não falar assim, nossa, não era isso que eu tava procurando. Exato. E tanto é que eu tenho um vídeo no meu canal, inclusive, gente, eu já falou, eu tenho um canal, mas que eu comparo a Flórida e a Califórnia. Oh, legal. E nesse vídeo eu comparo Orlando, que foi a cidade que eu conheci, com San Diego. E uma das coisas que me falavam, que eu tinha de visão nos Estados Unidos, é que não tinha um buraco na rua. Não tinha... Os asfaltos aqui eram, assim, só um tapete, não sei o que, não sei o que. Se a gente for comparar com o Brasil, realmente,
Tá de 10-0 no Brasil em questão de qualidade de asfalto. Mas a Califórnia, ela não é tão assim, sabe? Ela não é tão perfeita na questão de asfaltos de rua e tal. Tem muito buraco, coisa do tipo. Inclusive aqui em South Carolina também, né? Desse nível. Bastante. Aqui tem muito buraco. Tem carteira. Só que a Flórida, que é pra onde a maioria dos brasileiros vão, que é da onde a gente tira a maioria dos nossos conceitos de Estados Unidos, a Flórida, mano, eu fiquei chocado com aquela rolando. Era, tipo, realmente, tudo um tapete, assim, um negócio bem Estados Unidos como eu imaginava. Então, às vezes é isso, às vezes o que é passado pra gente no Brasil é uma porção muito pequena do que é os Estados Unidos, né? Aquela porção Disney, aquela porção Orlando. Mas eu tenho uma teoria para isso, né? E é bem simples, é o que os Estados Unidos quer passar para o mundo. Afinal de contas, Orlando é um ponto turístico, um dos pontos turísticos principais dos Estados Unidos. Tem que estar tudo perfeito, afinal de contas é a porta de entrada de muita gente que vem de fora para conhecer o país. A Sim. mesma coisa acontece em Nova York. Em Nova York também. Então, assim, bem interessante, por isso que eu falo mais uma vez, trazendo outras perspectivas aqui, a gente traz mais informação e desvenda muito disso para as pessoas que acham que os Estados Unidos é tudo perfeito. Infelizmente não é, né? Mas assim, ó, agora a gente falou de tudo isso, vai ter gente que vai falar o seguinte: ué, vocês estão fazendo o que aí então, né? Que a gente só tá falando das coisas ruins. Mas, gente, aqui, apesar de tudo isso, é que quando a gente compara com o Brasil, ou com as notas, dependendo das notas de cada um, tem a sua realidade ou coisa do tipo, ainda assim eu prefiro tudo aqui. Porque Com certeza. o que a gente tá querendo dizer é que não é perfeito, sabe? Tem seus pontos negativos também. Mas em questão de segurança, se a gente for comparar com a segurança que a gente tem no Brasil, é outra coisa. Sim. Entendeu? A gente tem que entender que as nossas perspectivas de pessoas que já estão morando aqui há algum tempo, a gente já não enxerga mais os Estados Unidos com aqueles olhos de quem acabou de chegar. Nossa perspectiva já não é de comparar necessariamente os Estados Unidos com o Brasil, e sim com ele mesmo. Sim. Então a gente começa finalmente a enxergar os defeitos também e poder compartilhar isso com vocês. Porque o turista, ou a pessoa que acabou de chegar, ele vislumbra tudo com os olhos de novidade. Então enxerga muito a parte boa também, sabe? Que existe, logicamente, porque senão ele não estava aqui, né? Senão eu tinha desistido de tudo e teria ido para casa. Mas hoje a gente consegue enxergar também tanto a parte positiva quanto a parte negativa. Eu fiz essa pergunta para nossa última convidada, que foi uma americana. Inclusive, se você não assistiu o vídeo, dá uma passada lá, conversa super interessante com ela. Eu fiz essa pergunta para ela, e a pergunta foi: o que é o sonho americano para uma americana? E eu queria fazer essa pergunta para você que é brasileira. Todo brasileiro vai ter a sua resposta diferente, porque são realidades, são vidas diferentes. Mas para você, Gisela, o que é o sonho americano para você? Olha, pra mim é liberdade. Porque eu sempre sonhei com liberdade, sabe? E como eu falei, eu me sentia presa aonde eu morava. Eu me sentia limitada àquilo ali e eu não me sentia parte daquele lugar, sabe? Eu não me sentia parte tanto por uma questão geográfica, de ser difícil de sair, de tudo ser muito complicado. Eu não me sentia parte em relação aos grupos de pessoas, sabe? Eu ficava, meu Deus, mas eu não me encaixo, eu não sei, sabe? Não tava feliz ali. Então, eu queria liberdade, eu queria me soltar, ser livre, enfim. E pra mim, o que eu vivo aqui é isso, sabe? É lógico que não é uma liberdade completa, porque eu tenho minhas obrigações, tenho as minhas responsabilidades, tenho que trabalhar no McDonald's por um tempo até obter o tão sonhado Green Card. Mas pra mim é liberdade porque aqui eu tenho acesso a muita coisa que eu não tinha. Aqui eu tenho oportunidades que talvez eu não teria no Brasil. Aqui eu tendo um Green Card, futuramente talvez eu tendo, sei lá, um passaporte americano também. Isso vai me abrir outras portas para outras coisas no futuro, para viagens, enfim. Então, o meu sonho americano é a liberdade, sabe? Em relação ao que eu tinha no Brasil. Não é necessariamente a casa americana com aquele filme padrão, sabe? Não que eu não queira ter isso um dia, mas no momento, pra mim, o meu sonho americano é a liberdade. Todo mundo que vem para os Estados Unidos tem uma historinha de perrengue, engraçada, uma história de dificuldade. Você tem alguma perrenguinho de iniciante ou um perrenguinho recente? Alguma coisa que você poderia compartilhar com a gente? Deixa eu pensar. Deixa eu ter que lembrar de alguma história. Deixa eu escolher uns aqui. É que eu tenho que lembrar de alguma história. Segundo dia
já me conheceu. Não, mas o PV me ajudou muito. Esse cara é o super-homem. Não, mas ele me ajuda muito mesmo. Realmente, assim, já ajudou. Ai, eu tenho muita história, louco. Como que eu posso esquecer dessas histórias? Gente, já passei por cada situação com carro. Nossa, já passei muito perrengue com carro nesse país, gente. Vocês não têm noção das coisas que eu já passei. Mas eu, no início, alugava carro, né? Não tinha um carro próprio ainda, não tinha comprado meu carro. E alugava o carro. Até que teve um dia que eu fui... começou a chover na Califórnia. E na Califórnia, tipo... Não é que não chove, tá? Porque chove. Mas é muito mais difícil de chover do que vários outros lugares. Então chove bem menos do que vários outros lugares do mundo. Enfim, tava chovendo naquele dia. E o californiano, ele não sabe dirigir na chuva, tá? Cara, choveu, ferrou. É muito trânsito, é acidente pra tudo que é lado. As ruas inundam. Então o lugar não é preparado pra chuva. Beleza, estava eu lá no meu primeiro inverno, frio. Tava começando assim o inverno. Nunca tinha pegado frio na vida. Porque Manaus, vocês sabem, é calor o ano inteiro. E aí, chovendo, e eu querendo ir pra casa, entrei numa rua e não tinha visto que aquela rua tava alagada. Porque tava de noite, aqui é escuridão total, né? Lá também, assim, anoiteceu, fica escuro, não tem poste na rua, não tem nada, então é uma escuridão. Aí eu não vi que aquela rua tava alagada, era bem numa saída da freeway, assim. Entrei com o carro, daqui a pouco eu só sinto o carro assim, ó. Meu Deus. E eu sozinha, e eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Aí eu burra, desliguei o carro. Muito besta, né? Desliguei o carro, não sei por que eu desliguei o carro. E eu, meu Deus do céu, eu faço o que agora? O que esse carro aqui? No meio da saída do freeway, podia vir qualquer carro atrás de mim que também não visse, batesse ali, me levasse. E o carro boiando, não sabia o que fazer. Nisso uma polícia passa, a polícia estava bem devagar na freeway, ela viu que o meu carro estava ali meio que parado, parou assim num canteiro que tinha próximo, o cara desceu do carro, o policial desceu do carro e começou a me chamar, né? Aí eu baixei o vidro e aí eu falei, né, socorro, tô presa aqui! Aí ele falou assim, vou ter que chamar o guincho. E o guincho é o terror de todo mundo, né? O guincho é o que todo mundo quer evitar porque é caríssimo de ter que tirar o carro, é uma burocracia terrível. Se puder evitar o guincho, eu evito o guincho. E aí eu gritei pro cara assim, eu não tenho dinheiro pra guincho. Falei pro policial, eu não tenho dinheiro pra guincho. Bem direto. Né? Eu falei, eu não tenho dinheiro pra guincho. Nem adianta. Aí ele falou, e eu super nervosa, chorando, falei, deixa eu ligar pra um amigo meu, pelo amor de Deus, pra me acalmar, gritando pro policial lá longe na chuva, gente. Aí fechei o vidro, liguei pro PV, falei, PV, eu tô aqui boiando com o carro, eu não sei o que fazer, o policial tá ali, fui mandando ligar pro guincho, eu preciso de ajuda, não sei o que. Só que o PV tava na escola e ele não podia sair da aula porque ele já tinha faltado os dias que ele tinha pra faltar, e se ele faltasse mais um dia, ele ia perder o visto dele, né? Ele falou, olha, eu só posso sair às 10, eu não vou conseguir sair daqui, senão eu vou perder o meu negócio. Eu falei, comecei a chorar, não falei nada, comecei a chorar. E aí o policial começou a acender uma luzinha pra chamar minha atenção, assim, pra falar comigo, baixei o vidro, ele falou, vou te ajudar. Coloca o carro no N, que eu vou tirar o teu carro daí. Aí ele deu a ré, ele tava com aqueles carros, qual que é o carro dele? Esse aí, que eu não sei qual é o nome. E aí ele colou na traseira do meu carro no N, tirei o freio de mão, e ele foi empurrando meu carro com o carro dele, tirou meu carro do meio do negócio, voltou no acostamento assim, foi lá na minha janela, brigou comigo horrores, falou um monte de coisa. Tem que ter atenção quando chove, não sei o que, tem que olhar, tem que ver. E eu assim, nossa, eu não sei, sorry, chorando horrores, não sei o que. E aí ele falou, agora fica aí um tempo pro carro desafogar, né? Porque eu tinha desligado o carro. Aí eu fiquei lá um tempo com o carro parado, assim, só pensando, meu Deus do céu, que é isso? Que tinha acabado de chegar, tava aqui 4 meses, sei lá. Depois de um tempo, liguei o carro ligou, graças a Deus, e falei, vou pra casa. Fui pra casa, né? Nesse sentido, pra casa, de repente eu voltei pra freeway, né? Fui pra um outro caminho, voltei pra freeway. Freeway tava fechada. E eu passei 20 minutos com o carro tremendo. Eu falei, esse carro vai morrer, esse carro vai morrer, esse carro vai morrer, esse carro tá afogado, esse carro vai morrer. E vai vir outro policial e o guincho vai vir. Aí eu quase morri, né? Fiquei torcendo lá, passei 20 minutos com o carro assim. Liberou a freeway. Na hora que liberou a freeway, foi só eu andar um pouquinho que o carro começou a fumaçar e joguei pro acostamento. Eu falei, é isso, o guincho vai vir. Liguei pro PV, nesse momento, já tava acabando a aula dele. E ele falou, vou aí. Veio ele e um amigo dele me resgatar. Só que assim, o carro tava fumaçando. Aí falaram assim, vamos ter que ligar pro guincho. Meu Deus.
Aí ligamos pro guincho da empresa lá, tinha um cartão, tinha um número do guincho lá do negócio que eu alugava o carro, né? Na hora que o guincho chegou, o guincho parou, ele ia começar a montar pra guinchar meu carro, o carro ligou. O carro ligou no final das contas e o cara do guincho falou assim: é melhor você tirar esse seu carro daqui agora, antes que a gente guinche, que vai ter que pagar. Vai embora. Aí consegui, gente, cheguei em casa, não teve guincho. Que bom. Teve sorte, o policial me ajudou, mas olha, foi terrível, sozinha, de noite, na chuva. Foi um dos momentos mais desesperadores, gente, terrível. Então, se você fosse voltar pro Brasil hoje, o que você levaria dos Estados Unidos? Não de coisas materiais, mas de experiência, de coisas que você talvez continuaria fazendo no Brasil, porque você adotou isso como lifestyle. Enfim, o que você levaria dos Estados Unidos ou leva dos Estados Unidos pro resto da sua vida no coração? Eu acho que uma coisa que eu aprendi aqui nos Estados Unidos é saber separar as coisas e falar não, sabe? No Brasil a gente, às vezes, se doa muito, se coloca muito pelo outro, a gente, às vezes, não tá confortável com aquilo, com aquela situação, não quer, mas aceita porque quer ser legal, é amigo, é socialmente. Às vezes a pessoa não tá podendo, às vezes a pessoa não tem condição, ou o tempo dela que vale, né? A gente aprende muito a dar valor ao tempo aqui, né? O tempo é o nosso bem mais precioso, digamos assim. E a gente fica ali, sabe, se intrometendo na vida do outro. Enfim, eu acho que no Brasil é muito uma coisa... Eu não sei explicar. Aqui a gente aprende muito a respeitar os nossos limites, porque as pessoas respeitam os limites delas, então assim, a gente acaba entendendo que funciona de uma forma diferente. Não quero, sem grandes explicações, sabe? O brasileiro é muito doído, tipo, ai não, se eu falar isso não vai dar, não facilita a vida dos outros se tiver que dificultar a sua, sabe? É basicamente isso que acontece aqui nos Estados Unidos, culturalmente falando, eles são muito assim. Literais, né? Então, não. Se eu não posso, eu não vou. Exato. Eu não vou inventar argumentos e histórias pra te falar que eu não posso. Se eu não posso, não dá, entendeu? Desculpa, acabou. Desculpa. É bem legal isso. Nunca tinha parado pra pensar nesse ponto específico, mas que, de uma certa forma, a gente acaba absorvendo isso, né? Ao passar do inclusive, dia. por exemplo, vou trazer um exemplo aqui pra vocês. Teve um dia no McDonald's, que já eram 9 horas da noite, eu saio às 10. A minha chefe chegou pra mim e falou assim: você poderia ficar até às 11? Que nós brasileiros, às vezes, como é que eu vou falar não? E aquela situação, e não sei o quê. O americano, ele é muito mais simples. Ele fala assim: não posso. Acabou, entendeu? Por quê? Porque eu não posso, eu não tenho minha vida, não vai rolar. Eu não sabia muito bem como lidar naquela situação. Eu sabia que no fim das contas eu ia falar não. Mas sabe, você pestanejeia, você fica assim. Naquela. Aí eu dei uma desculpa do tipo, eu preciso falar com meu marido, deixa eu ligar pra ver, porque ele que vem me buscar, coisa do tipo. Então, assim, eu não consigo. O brasileiro não consegue falar não consegue se impor, não consegue, sabe, colocar um limite nas situações. A gente meio que vai deixando. E aí, depois, no final das contas, eu acabei não precisando nem ter que falar não. Ela chegou pra mim e falou, porque ela viu a minha cara, tipo, de não saber como lidar, e disse: não, tudo bem, não tem problema, você não pode ficar, tá tudo certo. E seguiu a vida, sabe? Mas eu sinto isso, né, gente? A gente tem muita dificuldade de se impor pelo nosso lado, sabe? O brasileiro é sensível. Você fala não, é porque você não gosta dele. Leva tudo pro pessoal. Exato. A gente leva tudo pro pessoal. Eu vejo... Você não gosta da pessoa, você só não pode. É uma coisa que acontece mesmo. E eu percebo muito isso agora que você falou no McDonald's também. Sempre quando dá o tempo, a hora de eu ir embora, eu sempre saio às 5 da tarde. Todo mundo que não é nativo americano sempre fica naquela hora, tem que terminar o meu serviço aqui primeiro para depois eu sair. Então, se eu tiver que ficar 10, 15, 20, 30 minutos a mais, eu vou ter que ficar porque eu preciso terminar. E o que eu vejo dos americanos 5 horas é como se estivesse num jogo. Acabou o tempo, tô saindo fora, bati meu dedinho e não importa mais quem quiser que pegue meu lugar. Então é muito isso que você falou, eles são bem literais. Se você me contratou Exato. de 8 às 5 da tarde, 5 da tarde é o meu limite, eu estou indo embora porque eu não recebo a mais que eu receba um pouco a mais, mas o meu contrato está escrito isso. Bem interessante isso que você falou. Bom, mudando um pouquinho de assunto aqui, é uma pergunta meio óbvia, mas no final das contas vai fazer sentido. Muitos brasileiros vêm para os Estados Unidos e não aprendem o inglês, que é o básico, né?
Então, quando você pretende a sair do seu país e desfrutar tudo que um outro país diferente, principalmente que fala uma língua diferente da sua, tem, o mínimo é ter um pouco de conhecimento sobre a língua falada do país que você pretende ir. Mas, infelizmente, a gente vê muitos brasileiros, muitas outras nacionalidades que não falam inglês. Sim. O que o inglês te trouxe de benefício, já que você veio do Brasil para cá para fazer um intercâmbio, para aprender a língua? Depois que você aprendeu, o que isso te trouxe de benefício dentro do país? Olha, gente, você passar por algumas situações em que você vai estar sozinha, que você vai precisar de ajuda, e que assim, não é uma situação em que você tem tempo de ligar para alguém, para algum brasileiro lá te socorrer. Imagina eu nessa situação sem saber falar inglês com o policial, no meio do negócio ali, entendeu? Ia chegar o guincho na hora e eu não conseguiria falar para ele que eu não tinha dinheiro para um guincho, que eu precisava de ajuda ou coisa do tipo. Então assim, as situações vão acontecer. E nem sempre a gente vai ter tempo, vai ter do lado ali uma pessoa que fala o português para nos ajudar. A gente vai precisar se virar. E vai ser muito mais difícil se você não tiver pelo menos o básico daquela língua, sabe? Se você não conseguir pedir ajuda, se você não conseguir pedir o mínimo, sabe? Como é que você vai se virar? E essas situações, elas vão acontecer. Porque não tem como você estar o tempo todo junto com alguém. Então você tem que ser independente, sabe? Você tem que... Cara, eu preciso falar nem que seja o básico pra eu me virar. E isso é necessário. Assim, apesar da gente falar de EB3, assim, a gente tem outro vídeo aqui que a gente falou do EB3, não ser necessário, não quer dizer, não existe uma regra dizendo que você tenha que falar inglês para aplicar para esse visto. Na hora que você for ser colocado dentro do ambiente de trabalho, você vai estar trabalhando com americanos. E eles não têm a obrigação de saber falar português. Então você precisa se virar. Então assim, cara, vai para os Estados Unidos, tem que se esforçar para aprender alguma coisa. Vai ser difícil se colocar em situações em que você tenha que lidar com o inglês. Eu, por exemplo, até hoje fujo de ter que atender o cliente no headphone no McDonald's. Por quê? Porque ali aquela situação me dá um pouco de medo. Mas assim, se eu tiver que, vou ter que enfrentar, entendeu? Não tem muito por onde fugir. Tem outras opções ali dentro, então eu consigo fazer outras coisas. Mas no momento em que eles me precisarem botar ali, já era. Eu vou ter que saber fazer, entendeu? Então é isso, gente. A liberdade, né? Tem que falar. Isso te dá mais liberdade de poder, às vezes, até escolher coisas que, se você não tivesse o inglês, você dependeria de alguma outra pessoa para escolher para você. O básico. Legal. Agora, pra gente finalizar, imagina que a Gisela, lá do Brasil, tá assistindo esse vídeo. A Gisela antiga, que ela tá lá em Manaus ainda. O que você diria para ela sobre os Estados Unidos? Gisela, esses Estados Unidos aqui, ó, toma cuidado com isso. Olha, faz isso que vai ser bom. O que você diria para ela? Eu falaria para ela não se deslumbrar com a comida. Para ela ir com calma, ficar tranquila, não descontar todo o nervosismo, a ansiedade, o medo ou as situações na comida. Eu falaria para ela abrir uma conta no banco que desse para ela cartão de crédito, para no dia, talvez, se ela tivesse a ter um Social Security, ela tivesse pelo menos um cartão de crédito com histórico, e isso ajudar no crédito dela. Porque eu não tinha cartão de crédito, nunca tive, então quando ganhei meu Social ele estava zerado, tive que começar do zero. E o que mais conta, uma das coisas que mais contam é ter um histórico de crédito, então eu não tenho esse histórico. Eu voltaria no tempo e já faria isso. E eu falaria pra ela, assim, não ter medo, sabe? Porque o medo só para a gente, deixa a gente parado no lugar, a gente não se move, fica pensando muito, e se pensar muito não anda, se joga, assim, com responsabilidade também, né? Eu falo essas coisas, mas eu esqueço que eu tô falando. Gente, seja responsável sendo responsável, tá? Tenha balança aí também, né? Não é pra só se jogar em tudo, não. É melhor ter uma experiência ruim do que nenhuma. Eu sou muito essa pessoa, sabe? Eu prefiro fazer, me arrepender do que não ter feito e depois ficar pensando, se eu tivesse feito. Eu sou mais assim, sabe? Prefiro arriscar. Legal. Tem algum recado que você queira tirar do seu coração? PV também, que você queira dar pra essa galera que vai assistir a gente? Segue o canal Tu Jura. Segue o canal Tu Jura. É isso aí, então. Tá pedido. Posso falar? Posso fazer Pode, meu claro. Fique à vontade. Gente, segue lá o canal Tu Jura. A gente compartilha bastante da nossa vida aqui nos Estados Unidos. Tem todo esse processo de transição da gente na Califórnia, agora a gente aqui em South Carolina. E eu espero que vocês gostem, que vocês se identifiquem com a gente, curtam acompanhar nosso dia a dia, a nossa vida. E é isso. É isso aí. A gente agradece muito a presença
dos dois aqui, que tiraram um tempinho, que veio para agregar aqui no nosso conteúdo, no nosso canal, que vem crescendo. E muito obrigado mesmo, só tenho a agradecer, muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. A gente prometeu brigadeiro E teve. e prometeu pão de queijo. Teve também. E aqui promessa é dívida. Eles comeram. Espero que tenham gostado. Sintam-se à vontade para voltar quando quiser. O canal é de vocês, a casa é de vocês. E se sinta agora parte da nossa família aqui. A gente agradece muito você que está assistindo. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido esse papo descontraído. Que você não se esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de comentar o que você achou, de perguntar, de fazer o que você bem entender para ajudar a nossa comunidade aqui a crescer cada dia mais. Compartilha, manda pro amiguinho, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Então, não se esqueça de ir lá no canal Tujura e dar uma moral para eles, tá? Beijo, até mais. Tchau!